Classificação dos jogos, por Roger Caillois. Essa classificação está presente no livro Jogos e os Homens. Caillois ressalta que existe uma quantidade e uma variedade infinita de jogos, o que torna difícil descobrir um princípio ou critério de classificação que possibilite dividi-los em categorias bem definidas. Entretanto, examinando as diferentes possibilidades, Caillois propõe uma divisão dos jogos em 4 categorias, conforme predomine o papel da competição, do acaso, do simulacro ou da vertigem. Essas designações não recobrem todo o universo do jogo, mas delimitam setores que reúnem jogos de mesma espécie. Essa classificação ele dividiu os jogos em Agon, que seriam jogos de competição, Alia, os jogos de acaso ou sorte, Mimicry, simulacro ou faz de conta, e Ilinx, jogos de vertigem. Na categoria Agon, que seriam jogos de competição, as características principais seriam a igualdade de oportunidades, que é artificialmente criada para que todos os adversários se enfrentem em condições ideais. Também está presente a rivalidade, que se concentra em uma única qualidade, como rapidez, resistência, força, memória, destreza, entre outras. E o incentivo nesse tipo de modalidade é ver a sua excelência reconhecida, ou seja, o vencedor aparece como o melhor em determinada categoria de proeza. Como exemplos de Agon, poderíamos citar xadrez, damas, futebol, basquete, corridas, lutas e todos os jogos desportivos. Em Alia, que seriam os jogos de sorte, as características principais são que a decisão não depende do jogador, ou seja, o destino é o único artesão da vitória, o que significa apenas que o vencedor foi mais beneficiado por ele do que o perdedor. A arbitrariedade do acaso constitui o único impulso do jogo. O jogador é inteiramente passivo em relação ao destino, não desenvolvendo suas qualidades, disposições ou recursos. E as superioridades são abolidas. Os indivíduos ficam em pé de igualdade absoluta diante do cego veredito da sorte. Como exemplos de Alia, podemos citar a aposta, roleta, os dados, cara e coroa, loteria e jogos de tabuleiro com elemento sorte. Mimicry, que seria a categoria de simulacro, as características principais seriam a dissimulação da realidade, ou seja, a simulação de uma outra realidade fictícia. O jogador se torna um personagem ilusório. Ele simula crer e faz com que creiam que é um outro diferente de si mesmo, despojando-se passageiramente de sua personalidade para fingir uma outra. E a mímica e o disfarce são os impulsos complementares dessa classe de jogos. Como exemplos, teríamos as imitações infantis, máscara, disfarce, fantasias, bonecas e brinquedos e artes teatrais. Ilinx, por sua vez, seriam jogos de vertigem, onde há a busca da vertigem, da desordem e do pânico momentâneos. Há uma tentativa de destruir, por um instante, a estabilidade da percepção e aceder a uma espécie de espasmo, de transe ou aturdimento. Como exemplos, teríamos o carrossel, balanço, piruetas, acrobacia, rodopio, tobogã e as atrações dos parques de diversões. No interior dos diferentes setores vistos, os jogos estão escalonados em uma ordem de progressão comparável, indo de um polo ao outro. Em um polo teríamos o paideia, que é um princípio comum de divertimento, de turbulência, da improvisação e da alegria. Abarca as manifestações espontâneas do instinto de jogo. Paideia tem como raiz o termo criança. No outro polo está Ludus, em que os jogos viriam com convenções imperativas e arbitrárias num disciplinamento que exige uma quantidade crescente de esforços, de paciência, destreza e engenhosidade. Paideia, então, engloba a agitação imediata e desordenada, a recreação impulsiva e relaxada, de caráter improvisado e desregulado. Como exemplos teríamos dar cambalhotas, fazer caretas, garatujas.
Ludos começa quando surgem as convenções, as técnicas e utensílios de jogos. Surgem os jogos caracterizados, mais disciplinados e regrados, que normalmente resultam na conquista de alguma habilidade. Como exemplo, teríamos o bilboquê, cabra cega, pipa, xadrez, jogos de construção e paciência. Criação, edição e áudio, Gabriele Reis Goldberg. Referências, Roger Calois, Os Jogos e os Homens. Muito obrigada por assistirem.